Retornando, eu excluí a outra parte que eu havia gravado por falta de conexão aqui. A internet falhou. Vamos ver se eu consigo chegar até o final. Examinando meus escritos, encontrei um manuscrito de 1986 e até hoje com algumas notinhas de rodapé nesse tempo em que venho estudando, lendo psicologia, filosofia, teologia e aprendendo a ter uma visão de mundo diferente, alicerçado na fé, que alimento, na esperança e, sobretudo, uma nova compreensão de mundo em que eu inicio dizendo que não há nada que uma pessoa precise examinar tão cuidadosamente como seus hábitos e pontos de vista já estabelecidos, radicalizados, que muitas das vezes empobrece a vida. É fácil achar que estamos certos automaticamente e aprovamos tudo aquilo que fazemos. E a pergunta fica, o que pensa você de você mesmo? O que pensas de ti? É muito importante a ideia que alguém tem de si mesmo. Ela é que fará com que haja ou não sucesso na vida em todas as áreas. Salomão ele deu vários conselhos e entre esses conselhos está muito importante. O que pensas, tu és. Então o conceito que tu tens vai definir a maneira como você vai olhar a tua família, o teu grupo de convivência, a sociedade, as suas relações e inclusive os seus alvos. E Paulo também sabia disso, porque ele disse assim, segundo os nossos pensamentos é que nos tornamos agradáveis a Deus. Porque ele diz lá em Filipenses, o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude, que isso ocupe o nosso pensamento. Nós somos refém de uma inteligência que, bem alimentada e nutrida, pode produzir aquilo que podemos classificar como bom ou mal. Vai depender muito daquilo que você nutre a tua alma, a tua vida. Então a pergunta, quem és? Se alguém chegar abruptamente, repetidamente e disser, quem és tu? Qual será a tua resposta? Como você vai dizer? E se essa pessoa acrescentar ainda, que pensas tu de ti mesmo? O que a gente pode perceber por análise, por convívio diário, que grande parte dos homens e das mulheres tem um conceito muito baixo de si mesmo, muito pequeno. E o resultado disso é que poucos conseguem sucesso dentro do conceito de sucesso, encontrar-se a si mesmo uma autonomia existencial e qualificando a própria vida, o próprio espaço, o próprio corpo, o próprio tempo, enriquecendo seu campo existencial. E à medida que uma pessoa ela acredita mais em si, ela se torna imbuída de propósito de levar outros também ao seu redor a serem pessoas com bons pensamentos e a idealizarem ou viverem a realidade, idealizarem sempre aquilo que estará sendo saudável para a sua própria vida, sem excesso de cobrança e, sobretudo, de imposição. Um dos grandes fatores que levaram um grupo de pessoas, certa feita, enviado para uma investigação de uma terra, né? Vamos pensar nos espias que Moisés enviou à terra prometida, e chegando lá eles viram gigantes, segundo seus olhares, foram 12 príncipes, os melhores, retornaram, e quando retornaram trouxeram a informação de que realmente o lugar era muito bom. Mas 10 disseram, lá existem gigantes, nós somos como gafanhotos, seremos comidos por eles. Em 2 havia uma visão diferente. Eles se viam de maneira forte, na certeza de que o propósito que eles tinham no coração, havia por trás alguém que iria capacitá-los, empoderá-los, que era Deus naquela missão que tinha confiado a eles. Então nós vamos ver aí que nós precisamos estar entendendo aquilo que nos envolve.
porque senão nós vamos naufragar, nós não vamos entender perfeitamente aquilo que está à nossa disposição. A Bíblia nos diz que em dois apenas, Josué e Calebe, havia um espírito diferente, um pensamento positivo, e eles disseram: o Senhor fará com que esses gigantes sejam nosso pão. Ou seja, inverteu. Enquanto 10 disseram que seria pão daqueles gigantes, agora eles dois que tinham um espírito diferente, uma disposição, disseram: eles serão o nosso pão. O modo de pensar, os nossos hábitos, nossas ações, nossos comportamentos vai revelar muito bem aquilo que somos. Ou senão nós vamos forjar e vender uma aparência de vitoriosos pela hipocrisia, porque estamos competindo com a aceitação social e não vivendo aquela realidade nossa, em que nós precisamos nos fortalecer e sermos coerentes, genuínos, honestos conosco. 15:9 diz assim: vemos que Deus nos dizer: guarda-te que não haja pensamento vil em teu coração, inútil, pensamento que não traz edificação, que não leva você a crescer, a viver melhor, que é possível você ter ganhos no seu relacionamento com Deus. Ele não quer te dar prejuízo, ele quer muito, pelo contrário, te dar uma qualidade de vida nessa relação com ele. E Provérbio também diz: como você imaginou na tua alma, assim é. Então a direção dos nossos pensamentos definirá também nosso caminho, as nossas escolhas. Existem muitos amigos, muitas pessoas que têm a sua imagem ineficaz, desajeitada, temerosa. São pessoas que se rejeitam. Os pensamentos se tornam fragilizados, as pessoas acabam se escravizando a uma autoimagem negativa, enquanto deveriam, na verdade, estarem sendo influenciados por uma mente saudável, por um poder positivo de pensamentos que venham trazer, venham nutrir o próprio espírito. É muito importante isso. A Bíblia fala que o homem de espírito frágil é como uma cidade sem muro, desprotegido. E nós temos que cuidar muito da nossa imaginação. Eu vou ilustrar isso aqui com algo interessante que na época eu li, em 86. Um homem estava andando por uma via erma e então seu carro furou o pneu, mas ao longe ele viu uma casa. Então ele pensou: será que alguém lá pode me ajudar? Será que tem alguém lá? E ele começou a pensar: mas e se não tiver? E foi andando. Nisso ele estava caminhando e pensando: mas se o homem lá for muito chato, já sei, eu vou lhe dar uma gorjeta. Mas se essa pessoa for muito brava, e se seus filhos estiverem dormindo, e se for uma pessoa que não tem muita disposição para ajudar, mas ele vai compreender minha situação. Mas se ele não compreender? E se ele ficar com muita raiva porque eu estou acordando ele, importunando ele num momento muito indevido, porque isso era tarde da noite? E este homem, em seus pensamentos, ia aproximando até que nem percebeu, ele já havia batido na porta da casa, e quando o homem abriu, a primeira coisa que ele disse, com a cabeça cheia, dizendo: eu não preciso de sua ajuda e você é muito chato. É impressionante como os nossos pensamentos determinam o nosso comportamento. Padrão de pensamento determina comportamentos. Isso prejudica muito a nossa vida. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovação do vosso entendimento. Objetivamente, Paulo diz, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Olha como que existe uma correlação entre a disposição de nutrir uma alma e a possibilidade de se descobrir algo que venha classificar e qualificar melhor a vida. Imagine você encontrar boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, onde não há possibilidade de você não se realizar. A tua existência, a tua alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista diz que Deus o conduzia por veredas de justiça. Delícias perpetuamente ele encontrava na presença de Deus. O salmista diz assim: para mim bom é aproximar-me de Deus, eu pus a minha confiança nele. Então ele enchia sua alma desta verdade, a palavra. Então precisamos ter pensamentos que venham alimentar a nossa alma de maneira que nos edifique e edifique outros que estão ao nosso redor. Em Colossenses 3,2 diz a palavra assim: pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra. Então a maneira certa de a gente mudar o nosso comportamento é trabalhando os nossos pensamentos. É colocar verdades em nosso coração e não mentira, hipocrisia, incoerência. A felicidade e o sucesso está justamente em termos um pensamento coerente com princípios, de antemão com os princípios de Deus e praticá-los, mas também coerente com a nossa maneira de ver o mundo, para que a gente não venha exacerbar, ir ao extremo, a um radicalismo e nos tornarmos opressores, cobradores implacáveis daqueles que estão ao nosso redor. Nossa memória abraça tudo que se aproxima dela. Se colocarmos em prática bons pensamentos, naturalmente teremos bons hábitos desenvolvidos para o bem, estaremos nos desviando do mal. O mal é a ausência do bem, do bom, daquilo que traz edificação e qualificação para a vida, não apenas de quem pratica, mas daqueles que estão ao seu redor. Vejamos então: pensamentos sensuais, memória sensual, apetites sensuais, overdose, compulsão, nunca estaremos satisfeitos. Uma imagem negativa estará presente, porque insatisfeitos, então nós vamos viver uma vida de pequena fé e constante sofrimento. E Deus, conhecendo o homem, ele diz: não guarde pensamento inútil em teu coração. Não estejais pensativo quanto às coisas básicas da sua vida, porque se o cuidado de Deus está sobre aquilo, toda a sua obra, toda a sua criação, imagine você, ó homem de pequena fé. Deus tem provisão para você, Ele tem socorro para você, e socorro por vias que às vezes você despreza, e nós precisamos acordar para isso. Diante de todas essas verdades vistas, pensamentos negativos, nutrição errada da própria alma, do próprio espírito, qual a resposta que você vai dar? O que você precisa fazer para você então encontrar-se numa condição de viver melhor a tua vida e, sobretudo, reparti-la, participar com o outro aquilo que você tem descoberto, a visão de mundo, a capacidade de ser um pacificador, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, limpos de coração, os que choram e não que ri da desgraça dos outros. Olhe para Deus que Ele ama. Olhe para o Deus que o ama. Deus o convida a andar com Ele. Meu amado, somente o Senhor vivendo intensamente na sua vida, você será capaz de ter pensamentos, uma boa nutrição para a tua alma. A vida de Cristo em nós é a certeza da nossa vitória. Se te perguntarem, leve a atenção desta pessoa. Quando perguntar quem é você, aponte, olhe para o Deus
que eu creio, para o Deus que me ama, para o Deus que anda comigo. Veja quem eu sou, diga como Paulo: eu sou imitador de Cristo. A minha fé, o exercício da minha fé está naquilo que Jesus realizou por mim, pelo exemplo, pela entrega e pela missão que Ele me confiou. Penso nas coisas que são do céu. As pessoas que enfrentam a vida diariamente com pensamentos de louvor a Deus e a si mesmo, vivem sempre abundantemente. O jeito como fomos criados tem que ser analisado. O ambiente em que vivemos tem que ser avaliado, tem que ser investigado. A forma como nos trataram tem que ser também valorizado, pois nossas experiências influenciam e vão influenciar sempre no que nós seremos, no que somos, tanto agora como também no futuro. Nós não podemos perder tempo com pensamentos inúteis, vãos. Nós temos que refletir, pensar a vida, pensar a nós mesmos e, sobretudo, compreender o sublime propósito de Deus para a nossa vida. E que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.